Paz do Senhor Jesus, a A todos paz. vocês que neste dia 21 de julho de 2024, pela graça, misericórdia e favor do nosso Deus, podemos estar juntos mais uma vez. Agradecemos ao nosso Deus por esta oportunidade e somos gratos a Deus também pela vida de cada um de vocês, que podemos estar juntos e que cada um de nós esteja compreendendo esta preciosa palavra do Senhor e tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Vamos iniciar orando ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez agradecidos a Ti neste dia maravilhoso e santo que o Senhor tem nos concedido de bênçãos incontáveis, a Tua proteção, o Teu cuidado, o Teu livramento, o alimento e o pão de mais um dia. E esta oportunidade preciosa de estar compartilhando a Tua palavra santa junto com esses Teus filhos, com aqueles que estarão vendo este vídeo através da internet, que o Senhor esteja ali em cada lar, cada família, aqueles também que não podem estar conosco, ó Pai, visita por amor e em nome de Cristo Jesus. Continue e permanece conosco, aceita o nosso humilde louvor e seja sempre agradável a Ti, ó Deus e Pai, pelo Teu Espírito Santo que nos habita. Nós te agradecemos, te bendizemos e te louvamos por esta oportunidade. Amém. Então, este o penúltimo domingo do mês de julho de 2024. E temos este privilégio de estar compartilhando com os irmãos este tema que tem por título O Coração e a Lei. O nosso coração e as leis de Deus. E o nosso texto relacionado a este tema é o texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, dos versículos 12, não, o versículo 12 e o versículo 13. São dois versículos bem conhecidíssimos, de muitos, mas vamos reler novamente. Aqueles que têm a sua Bíblia podem acompanhar, por gentileza. Carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois, diante de Deus, não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam. Estes serão justificados. Amém? Então, alguns pontos importantes sobre aqueles que conhecem a Deus realmente e aqueles que conhecem a Deus e ao Senhor Jesus de ter ouvido falar. Existe uma grande diferença. Então, ser justo e ser justificado. Precisamos ter isso em mente nessa nossa caminhada cristã. Os nossos hinos da nossa harpa cristã, o hino de número 577, em fervente oração, e o segundo de número 151. Tomar uma água e o calor está. Amém. Então, em fervente oração. Obrigado. 1, 2, 3. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver
que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Bem? Quando a nossa alma sente necessidade, nosso espírito, o desejo, estar se relacionando mais profundamente com o Senhor, então nós nos sentimos na obrigação de buscar ao Senhor com mais fervor, com mais alegria, com o coração mais agradecido. E tudo isso fazemos quando nos dirigimos ao Senhor em oração, quando tudo deixares no altar. Nosso segundo hino, de número 151, que tem por título Fala Jesus Querido. Então, também é sempre bom ouvir a voz do nosso Senhor Jesus. 1, 2, 3. Fala Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está para tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo para te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som.
para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus. Então, ouvir sempre e responder ao Senhor com alegria no coração. Então, ouvir a tua voz eu quero, e sempre naquele tom, como o Senhor tem um hino que diz: manso e suave Jesus está chamando. Então é sempre com algo suave, não é nada agressivo, vindo da parte do nosso Deus, não tem nenhum tipo de agressão, nada que possamos sentir que aquilo é do Senhor, e aquilo que não é do Senhor. Aquilo que não é do Senhor sempre traz confusão, dúvida. Mas tudo aquilo que vem do Senhor não nos deixa duvidar, nem estar confuso, porque Ele sempre fala bem audível ao nosso coração. Bom, agradeço ao nosso Deus e agradecemos ao nosso Deus por este dia de hoje, em que podemos estar ali pela manhã na congregação, e que o Senhor tem nos abençoado. Uma palavra também bem conhecida, do carcereiro que reconheceu que necessitava da salvação. Um texto bem conhecido de todos os irmãos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E foram então batizados e passaram a servir ao Senhor com alegria. E hoje gostaria de pedir as vossas orações, que o Senhor esteja abençoando o nosso ir, o nosso voltar,
a temperatura cada vez mais subindo mais nesta parte do globo, da Terra, enquanto que outros estão do outro lado e sentindo muito frio, mas ainda bem que o Senhor fez desta forma e peço as vossas orações, porque com certeza passamos eh, mais perigos devido a esse aumento, um novo aumento desta, desculpa, desta pandemia, e que o Senhor nos livre, nos guarde e conceda saúde e forças para continuarmos. Não somente a mim, com certeza, mas aos nossos familiares, aos nossos irmãos em Cristo e todos aqueles que amam a palavra do Senhor. Este é o meu desejo e o pedido do meu coração. Vamos ouvir os nossos irmãos também, que estão conosco, que sempre têm algo a comentar, a estar juntos e a dirigir-se ao Senhor com o vosso pedido de oração. Começamos com, desculpa, o nosso irmão Anderson e a nossa irmã Keiko, por gentileza. A paz dos irmãos, Graças graças a Deus pela semana que Deus nos deu, que se passou. Estamos enfrentando, querendo ou não, um calor forte aqui, né? E olha que nem chegou o verão direito, mas só temos a agradecer por tudo que Deus tem feito por nós. Nosso pedido ainda é pela prima da Keiko, que ainda luta por aquela doença, né? E por nossos familiares no Brasil. E para que Deus também possa nos dar força para arrumar o serviço logo, né? Porque, graças a Deus, Deus tem nos ajudado, mas a gente sente falta, né, de estar se sentindo útil. Só agradecer também, né, pela semana quente, né? E que para melhorar um pouquinho minha garganta, não sei se é gripe, não sei o que que é, né? Mas só para melhorar um pouquinho minha garganta, só isso agradecer. Pode deixar. Amém. Boa noite. Boa noite, bom dia. Ai, ai, ai.一応、8月の上旬に長崎に行く飛行機も取れましたし、宿も取れましたし、あとは私のお祈りですね。それをしてもらえればと思います。お兄さんが良くなる良くなるためにですね、お祈り。お祈りをお願いします。以上です。どうぞ。Boa noite, bom dia para todos, a paz do Senhor. Eu também passei uma semana com gripe, né? Com dor de garganta, muita dor de garganta. E eu nunca tenho febre, mas tive febre e fiz teste de corona, deu negativo, né? E estou melhor, hoje estou melhor, né? Mas uma semana, passei uma semana assim, né? Mas o corpo ficou um pouco mole, mas graças a Deus, né? Não deu Covid nem nada, né? Então, eu gostaria que orasse, que terça-feira, depois de amanhã, essa família, né? Família não, a mãe, né? Dessas crianças e a criança, acredito, que vai vir passear na minha casa agora. Eu fui na casa dela e ela vem passear na minha casa, terça-feira. Então, eu gostaria que orasse pela família, né? Terade e One Terade-san, tá? Eu estou evangelizando a família, entregar a Bíblia, evangelizando, falando de Deus e suas maravilhas. E gostaria que orasse pelos nossos familiares
também que tem muitos que não estão salvos, né? E acredito eu, né? Creio, só Deus sabe. Mas gostaria que orasse pelos nossos familiares, pelo nosso país, pelo Brasil. Amém. E Pai. Israel, amém. Pelo país de Israel também. Amém. 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 Pastor, graças a paz. Pastor, a gente agradecer a Deus pela semana. Graças a Deus o Senhor nos abençoou aí com um tempo de repouso. Graças a Deus tivemos a felicidade de irmos e voltarmos em segurança. Então foi um tempo muito abençoado para nós. Então agradecer a Deus por essa oportunidade. Também agradecer a Deus também por hoje um dia foi muito especial para nós também. A Débora se batizou. É muito bacana ter essa experiência, né, de poder ter a filha criada nos pés do Senhor e ela tomando a decisão por si própria de se batizar. Então, para nós é um momento especial. Então, nós também queremos louvar, agradecer a Deus por esse momento, essa decisão que ela tomou de se batizar e confessar publicamente que Jesus é o único Senhor e Salvador da vida dela. Né? E é isso. Amém. Quem que decidiu batizar? A Débora batizou hoje. Débora. Oh, que bênção. Amém. Irmã Renata. Agradecer a Deus, né? O Melvin falou, Eu em relação a Débora. E agradecer pela semana também. Tivemos uma semana de descanso, bem abençoado, o tempo deu para aproveitar bastante. Agradecer a Deus por ter nos proporcionado esse momento em família. Amém. Então, o irmão Melvin agradece ao Senhor por esta semana um pouco diferente para eles. E este privilégio de ver a filha descer as águas batismais. Então, a tradução do Nishimura que está faltando. O irmão Nishimura agradece a Deus que a partir do dia 8 de agosto irá para Nagasaki ver o irmão que está enfermo, né? Amém. Amém. Irmã Luzinete, por gentileza. Amém, paz do Senhor. Paz do Senhor. Agradeço a Deus por tudo, né, que Ele é, por tudo que tem feito, por mais uma semana que o Senhor permitiu a gente passar e estar aqui no primeiro dia da semana, louvando Ele. Oh, Deus Santo. E quero continuar pedindo pelo meu sobrinho Rafael, que continua internado, para que o Senhor possa entrar com a providência, liberando ali a medicação para ele. E peço pela nossa família, peço pelos meus pais. E pela minha irmã, com ele. E pelo Brasil. Deus que abençoe. Muito grato. Amém. Irmão Leandro e esposa. Paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor Jesus. Amém. Jesus. Vosso. Eu peço a Deus sabedoria e discernimento para a gente lutar no dia a dia, durante o decorrer da semana, e que Deus venha atender as orações de cada um de nós, segundo a nossa fé e a nossa esperança que temos no coração. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. A esposa? A esposa deseja a mesma coisa. Amém. Então, este é um pedido importante e bem oportuno, porque precisamos de ter discernimento, sabedoria, e também devemos pedir discernimento, sabedoria e compreensão para os dirigentes da nossa nação, dessas nações que estão próximas do nosso Brasil, do povo de Israel, porque sem este discernimento, esta sabedoria que o Senhor tem poder para conceder aos filhos, sem ela, nada podemos fazer de nós mesmos, quer seja dirigentes de nação ou não. Todos nós precisamos desta mão poderosa do Senhor nos dirigindo em todos os nossos passos. Irmã Mieco, por gentileza. Boa noite, bom dia, paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Também só temos que agradecer a Deus, né, pelo culto de oração das senhoras, né, e também em agradecimento a Deus pela data de ontem, que fez muito calor, e estivemos lá de plantão no Brazilians Days, né, teve 12 almas que
que tombaram ali e ficaram, né, em repouso, mas não foi nenhum para o hospital, graças a Deus. Mas muito, muito calor. E hoje, se eu fosse hoje, eu não iria aguentar, porque, meu Deus, muito calor, né? Insuportável, né? E peço também proteção para cada uma das irmãs, tomar cuidado dos irmãos, tomar cuidado, porque pandemia está chegando de cheia, corona está chegando de cheia, irmãos. É na igreja, é no serviço, em todos os lugares. Tomar bastante cuidado, porque quando menos espera, esse tal do vírus pega a gente, né? Então, pedimos proteção a cada um dos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, porque Ele é poderoso. Senhor nosso Deus, Pai amoroso, Deus forte, nosso escudo e fortaleza sempre presente. Tu és um Deus altíssimo. Santo, santo, santo é o nosso Deus, que fez os céus e a terra e todas as coisas. E tudo lhe obedece e todas as coisas lhe estão sujeitas, Pai. E nós te agradecemos por mais uma semana que tem se passado, que o Senhor tem nos abençoado, nos guardado, nos protegido, nos livrado, e concedido, Senhor, a vitória, a qual temos ouvido o testemunho da Tua presença pela manhã. Que o Senhor tenha abençoado os Teus filhos, guardado, restaurado, renovado. Igualmente, Senhor meu Deus, esteja por misericórdia, não porque merecemos, atendendo à súplica e ao pedido de cada um desses aqui apresentados, Pai. O nosso irmão Anderson, principalmente, na resolução dessa dificuldade que ele está enfrentando, que o Senhor concede esta porta de emprego, Pai amoroso. A restauração daquela prima da nossa irmã Keiko, que está se restaurando, se restabelecendo desta enfermidade. Ó Deus Santo, visita ali aquele lar e que ela possa reconhecer que o Senhor é aquele que fará tudo em favor daqueles que amam a Tua palavra. Que ela possa obedecer a Tua palavra, confiar e crer de coração e receber das Tuas bênçãos, ó Deus Santo. Ao nosso irmão Nishimura, que vai estar viajando para o outro estado, aqui ao sul do país, que o Senhor esteja abençoando o seu ir, o seu voltar, igualmente com a minha cunhada, aos familiares do nosso irmão Nishimura que ali estão, que possam conhecer a Cristo Jesus. Não é religião, não é mudança de religião, porque não falamos de religião, mas falamos da verdade e da palavra do nosso Deus, que é a palavra da verdade, e o único e suficiente Senhor e Salvador possam chegar naqueles lares ali, onde o nosso irmão Nishimura estiver. Dai sabedoria, dai discernimento para este casal, para que possam levar a Tua palavra na autoridade do Teu Espírito Santo. A cada um de nós, Senhor meu Deus e Pai, devido à alta temperatura, e também o Senhor esteja concedendo saúde e forças, ó Pai, protegendo, guardando de viroses, desta alta temperatura, que cada um possa tomar água suficiente, possa se alimentar suficiente, ter um repouso suficiente, Senhor. Mas guardados e protegidos debaixo de Tua mão forte, confiantes na Tua providência, porque o Senhor é aquele que é o nosso escudo e fortaleza sempre presente. Continua abençoando ao nosso irmão Melvin, e que o Senhor tenha abençoado com uma semana de paz, e eles têm retornado ao lar, e esta alegria deste casal de poder ver a sua filha descer as águas batismais. Esta decisão vem do Senhor, e nós te louvamos e te agradecemos por este casal e esta jovem que o Senhor tem tocado no coração para dar esta alegria aos pais e a cada um de nós também. Ó Deus Santo, pelo nosso local de trabalho, que o Senhor esteja abençoando o trabalho das mãos de cada um desses teus filhos. Ao nosso irmão Leandro e a sua esposa, que o Senhor esteja ali abençoando o trabalho das mãos deste casal, deste nosso irmão em Cristo, que tem trabalhado constantemente
e nós te pedimos a tua presença, abençoando o lar e a família, as crianças e tudo aquilo que este homem de Deus tocar, o Senhor esteja abençoando, por amor e em nome de Cristo Jesus, dando esse discernimento, essa sabedoria necessária para ele no seu local de trabalho e em tudo aquilo que ele tem colocado o propósito de realizar. Também pelo pedido da minha cunhada, que o Senhor esteja ali visitando aos nossos familiares que estão próximos, aos nossos familiares que estão distantes, que possam se achegar a Cristo Jesus com confiança, porque não há outro caminho para o céu, mas somente em Cristo Jesus. Não pelas obras, não por merecimento, mas pela graça do nosso Deus para com cada um de nós pecadores. A cada um desses pedidos aqui apresentados, também pela nossa irmã Mieco, que o Senhor esteja respondendo segundo a tua graça e o teu favor. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, te bendizemos e te louvamos, e que o Senhor esteja abençoando a cada um daqueles irmãos que não podem estar conosco. A irmã Bianca, a nossa irmã Maria Sato, ao nosso irmão Valdecir, juntamente com o Júlio Caoremura, a sua esposa Simone, a Sofia e o Noah, e aqueles irmãos em Cristo que ali estão com eles. Nós te pedimos, te bendizemos, te louvamos, te agradecemos pela irmã Luzinete. Ó Pai, que o Senhor tem concedido esta graça e este momento precioso de estar conosco. E o Senhor esteja, mais uma vez, dando esta confiança, esta fé, essa certeza da tua presença, abençoando aquele jovenzinho que passa, sim, o Rafael, sobrinho da irmã Luzinete, filho da irmã Janete, ali em São Paulo, Pai, aquela medicação possa ser liberada, ainda que o homem não possa fazê-lo, mas nós confiamos em Ti. Entregamos em Tuas santas mãos, Senhor, meu Deus e Pai. E ela ainda vai continuar testemunhando da grandeza do Teu amor para com ela. Abençoa por misericórdia os familiares da irmã Luzinete. Abençoa por misericórdia a nossa nação, a esta nação que o Senhor tem nos trazido, ao povo de Israel e a essas nações, dando sabedoria, discernimento. Ó Pai amoroso, abençoa por amor e em nome de Cristo cada familiar de cada um desses que estão estendendo as tuas bênçãos. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Algumas dificuldades têm aparecido na vida de alguns irmãos, as nossas irmãs que têm estado conosco, principalmente com a irmã Mieco, que tem orado em favor um dos outros, juntamente com as demais irmãs. Que o Senhor esteja ali abençoando cada uma dessas irmãs. Nós agradecemos ao nosso Deus. Vamos, então, compartilhar e fazer uma breve apresentação deste texto de Romanos, capítulo 2, o versículo 12 e o versículo 13, em que nós sabemos que antes do Senhor Jesus, ainda no tempo de Moisés, o Senhor, nosso Deus, entregou a Moisés a lei para que ele entregasse ao povo. Então, porque todos que sem lei pecaram, não é pecarem, é pecaram, ou seja, no passado, sem lei também perecerão. Futuro. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque a lei serve para isso, para julgar entre o certo e o errado. Pois, diante de Deus, não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam, estes serão justificados. Este é o nosso texto. Então, nesses versículos, o apóstolo Paulo nos ensina que todos os que pecarem serão julgados por Cristo em tudo o que tivermos feito através do corpo, através das nossas obras. Todos. Não estamos falando de salvação, estamos falando de obras. O tribunal de Cristo para
nos julgar sobre tudo aquilo que nós fizemos de bom e tudo aquilo que nós fizemos de errado. Isso é sem distinção de nação, quer seja judeu ou gentio, como nós, que não somos judeus. E aqueles que possuem a lei de Moisés ou não. Então, os judeus possuem a lei de Moisés. A lei de Moisés foi dada apenas a um povo, ao povo de Israel. Só existia o povo de Israel na terra? Não. Então, os outros não receberam essa lei escrita dos 10 mandamentos. Porque os que possuem a lei de Moisés não são justos diante de Deus. Mas aqueles que praticam a lei de Cristo são declarados justos diante de Deus. O fato de possuir a lei não significa que vai ser justo diante de Deus. Como ele mesmo escreveu, aqueles que ouvem todo sábado, domingo na igreja, isso não significa que eles serão justificados. Então, não é ouvir, é praticar. Nesta passagem também, o apóstolo Paulo apresenta os judeus que ouvem a palavra nas sinagogas todos os sábados, e era de sábado, enquanto que os gentios não têm esse hábito, ou não tinham esse hábito, pois não foi dada a eles, não foi revelada a eles a lei de Moisés. Então, os gentios, ou seja, são todos os outros povos, inclusive nós, em que não receberam esta lei e eles não tinham o hábito de estar ouvindo a lei de Deus. Então, Paulo também coloca os judeus e gentios na mesma condição com relação ao pecado. Então, diante de Deus, todos pecaram. Então, todos serão julgados ou perecerão. São coisas diferentes. Quer sejam judeus ou gentios. Então, todos serão julgados pelas obras. Quer sejam judeus ou gentios. Quer tenham a lei de Moisés, quer não. Não há exceção, não há exceção para ninguém. Aqueles que pecarem sem lei, quem? Os gentios. Sem lei, eles perecerão. Eles não serão julgados por um padrão que eles não conhecem. Estamos falando do passado. Não é atualmente. Por quê? Já vou explicar. Então, perecerão por causa dos seus pecados, não por ignorarem a lei. Muitos não têm a lei. Mas todos aqueles que têm a lei de Deus, pela lei serão julgados, uma vez que eles já conhecem qual deve ser o seu padrão de conduta. Então, tem os 10 mandamentos, é para isso. Faz isso, não faz aquilo. Faz aquilo, não faz isso. É um padrão de conduta para o povo de Deus. Então, aqueles que têm a lei de Deus, pela lei serão julgados, uma vez que eles já conhecem qual deve ser o seu padrão de conduta. Assim, se alguém pecou conhecendo a lei, ou se pecou ignorando a lei, o julgamento será de acordo com o pecado de cada um. Ignorando a lei não é que ele recebeu a lei e ignorou. Não é nesse sentido. Ignorando a lei porque desconhecia, porque não foi aplicada a lei a ele. Isso serve atualmente para muitos gentios que não conhecem a lei. Os 10 mandamentos. Então, aqui o apóstolo Paulo escreveu sobre o julgamento de tudo o que tivermos feito através do corpo e não sobre a nossa salvação. Tem que deixar claro. O cumprimento da lei também não dava a imunidade sobre o julgamento de Cristo, o qual virá sobre todos. Então, cumprir a lei, pronto, já estou imune. Não, vai continuar, vai passar pelo tribunal de Cristo.
porque o tribunal de Cristo é sobre tudo aquilo que nós fizermos na nossa vida terrena. Então, ainda que os gentios não tivessem a lei de Moisés, e muitos ainda não têm, mas ainda assim, alguns gentios praticavam o que a lei ordena. Muitas pessoas praticam o que a lei, os 10 mandamentos, ordena. Não todos, mas alguns. Isso porque todos nós temos no nosso interior os princípios de Deus para a nossa vida. Porque Deus nos criou com conceitos morais e autoconsciente do certo e do errado. Nós somos autoconscientes do certo e do errado, mas nós gostamos de praticar o errado. É da natureza humana devido à queda pelo pecado. Então, mas Deus nos colocou, foi Ele que nos criou, Ele colocou em nós. Então, muitos gentios demonstravam e demonstram atualmente que a lei de Deus, que as leis de Deus estão gravadas em seus corações. Por quê? Mesmo sem ter a Cristo. Eles possuem, então ímpio, pessoa que não conhece a lei de Deus. Ah, mas será que tem alguém que não conhece os 10 mandamentos? Tem gente que conhece os 10 mandamentos, mas se mandar ele falar os 10, ele não lembra, de 4, 5 só. Então, mesmo a pessoa não tendo a Cristo, elas possuem as exigências da lei no seu coração, pois foi Deus quem as colocou ali. Foi Deus que colocou no nosso coração as suas leis, porque Ele nos criou. Por isso, alguns, atualmente, no passado e agora, cumprem os mandamentos da lei, sem ter conhecimento dela. Nós sabemos que muitas pessoas deixam de cometer determinados pecados porque ela tem temor de Deus. E quem é que colocou o temor de Deus dentro dela? Foi ela mesma? Não, o diabo menos ainda. Então, somente o Senhor. Então, ela tem o temor de Deus porque, desde o seu nascimento, desde a concepção, o Senhor colocou nela este temor do Senhor para que ela cumpra a lei sem conhecer a lei. Então, pecar sem lei. Significa pecar sem lei, que está escrito nesses versículos. Significa pecar sem ter conhecimento das leis de Deus escrita. Isso acontece com os gentios. Então, pecar sem lei. Muitos, até no ano 2024, ainda não conhecem as leis de Deus escrita. Nós tomamos como base os países cristãos que nós vivemos, mas e os países, principalmente da Ásia, que não conhecem e não sabem absolutamente nada sobre a palavra de Deus? Eles vão morrer como? Vão para onde? Então, eles não poderão ser julgados por uma lei que não chegou até eles. Culpa nossa, muitas vezes, que não levamos a palavra até eles. E perecerá, ou seja, morrer. Então, significa que esses que perecerão enfrentarão a condenação eterna. Por quê? Pois morreram sem Cristo, pois o rejeitaram voluntariamente. Mesmo no passado, mesmo aqueles que morreram antes de Cristo, Cristo Jesus foi até onde eles estavam para lhes mostrar a salvação. E, atualmente, esse ímpio que possa perecer, possa morrer, não fisicamente, evidentemente, significa que eles enfrentarão a condenação eterna. Por quê? Porque se morrer sem Cristo, não tem um outro lugar para ir. Por quê? Porque rejeitaram voluntariamente a Cristo. E continua sendo assim, continuará sendo assim até que Cristo volte. Muitos vão rejeitar a palavra de Deus. E pecar sob a lei. Então, significa pecar voluntariamente, tendo conhecimento das leis de Deus. Significa pecar voluntariamente. Conhece a lei de Deus, mas peca. Está cheio de cristão que faz isso.
E nós também conhecemos a lei de Deus e muitas vezes pecamos, mas temos o nosso socorro sempre presente e a Ele buscamos por perdão. A lei de Deus também se aplica a todos, uma vez que todos possuem as leis de Deus escritas em seus corações. Então, a lei de Deus vai ser aplicada a todos. Ah, mas eu não sabia. Não tem, eu não sabia. Até a palavra de Deus diz, como você diz que não existe Deus? É só olhar ao seu redor, as evidências de que quem criou todas essas coisas. Então você não pode ficar escuso, você não pode ficar, eu não sabia, eu não sei, não falaram nada. Então precisamos tomar cuidado. Claro que muitos cristãos sabem e reconhecem que esta é uma verdade, mas existem outros cristãos que até pensam que não é bem desta forma. Mas o Senhor cobrará de cada um de nós. E a lei não pode salvar ninguém. A lei de Moisés nunca salvou ninguém, nem nunca vai salvar ninguém. Mas ela mostra a necessidade da salvação por Cristo Jesus. Ela mostra, ela leva para. Isso por causa da graça maravilhosa do nosso Deus para conosco. Bom, todos são pecadores? Sim. Um pecou, por isso o pecado entrou na humanidade. Então todos são pecadores e precisam da graça de Deus para serem salvos. Não tem outra forma. A lei apenas mostra o que é certo e aquilo que é errado. Mas não pode dar a vida eterna para ninguém. A lei é importante e deve ser seguida. Jesus não aboliu a lei, muito pelo contrário, ele deu mais uma apertadinha. Então, a lei é importante, sim, para a nossa vida diária, para nos guiar, nos orientar, sim. Mas não nos vai levar à salvação. A salvação somente vem apenas e tão somente pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. Então, os que ouvem a lei são aqueles que a conhecem e a escutam, mas não necessariamente a obedecem. Existem muitos cristãos que ouvem a lei, conhecem a palavra de Deus, mas entram no mundo do crime, das drogas, e que o Senhor tenha misericórdia e que eles não venham a morrer fisicamente numa situação dessa, mas que voltem a Cristo e que o Senhor, com certeza, os receberá com alegria. Então, aqueles que ouvem a lei e não praticam, necessariamente, muitos não obedecem. A fé e a obediência à lei estão interligadas. Fé e obediência. Por quê? Elas estão interligadas, ou como alguns dizem, elas caminham juntas. Pois a fé nos leva a obedecer a Deus. Então, quanto mais eu obedeço a Deus, é porque a minha fé está crescendo. E a obediência à lei fortalece a nossa fé. Bom, eu obedeço a Deus, recebo mais da sua presença, do seu favor. A minha fé é aumentada. Testemunhos que ouvimos muitas vezes nos acrescentam a fé. Do que o Senhor fez aquilo, fez algo do outro lado do planeta. E que, através de ouvirmos, nós passamos a obedecer a Deus. E esta obediência vai nos fortalecer a fé. E então é como se fosse uma corrente ou algo trabalhando em círculo. Uma coisa leva a outra e a outra leva a uma. Então, fé e obedecer a Deus. A palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu já não agrado a Deus, como eu vou obedecer ao Senhor? E a obediência às leis de Deus, que estão na palavra do Senhor, na nossa Bíblia Sagrada, elas
essa obediência fortalece a nossa fé e assim é que nós vamos crescendo. A palavra de Deus diz, como o apóstolo pediu a Jesus, Senhor, acrescenta-nos a fé. Por quê? Porque ela deve ser crescente na nossa vida. Então, este versículo também é importante para os cristãos, porque nos lembra que a obediência à lei é essencial para a nossa salvação. É essencial. E que a justiça não é alcançada apenas por ouvir a palavra de Deus, mas por obedecê-la. Temos a lei escrita? Temos a lei escrita, a nossa Bíblia. Então, vamos ouvir a palavra de Deus como vocês e eu e nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas se eu não obedecer, não tem salvação. Eu não posso crer, não proclamar. Eu tenho que crer e proclamar. E tenho que obedecer. E tenho que ter a fé suficiente para continuar. Então, volta ao que eu falei. Salvação, né? E justiça, salvação e justiça foram consumados na cruz do Calvário. A nossa salvação e a justiça de Deus sobre o nosso pecado, que veio sobre o Senhor Jesus. Então, é sempre nos lembrar que obedecer à palavra de Deus é importante para a nossa salvação. E que essa justiça, ela foi alcançada por Cristo Jesus na cruz, em nosso favor, em nosso lugar. E um resumo de tudo isso é que essa referência bíblica, esses dois versículos, nos ensinam que a obediência à lei é importante. Não vamos nos esquecer. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não. Então é tudo não. Honra teu pai e tua mãe, não é claro. Amar a Deus acima de todas as coisas, sim. Mas não é suficiente para garantir a salvação. Quer dizer que se eu obedecer os 10 mandamentos, que não vai ser possível, eu não conheço ninguém que obedece os 10 mandamentos, eu sou o primeiro. Então, sempre esbarramos em algum dos mandamentos da lei. Mas, ainda que eu cumprisse todos os 10 durante toda a minha caminhada terrena, eu não estaria salvo. Não é suficiente para garantir a salvação. A verdadeira justiça, porque eu não posso ser justo por mim mesmo, e muito menos pelas minhas obras. Então, a verdadeira justiça vem da fé em Jesus Cristo e da obediência à sua palavra. Também caminham juntas. Então, eu obedeço a Cristo, obedeço à palavra de Deus. Então, isso é que é a verdadeira justiça, a justificação em Cristo Jesus. E que possamos sempre nos lembrar disso em nossas vidas e buscar seguir os ensinamentos de Cristo com amor e dedicação. Então, devemos sempre nos lembrar, durante toda a nossa caminhada cristã, de que buscar os ensinamentos de Cristo com amor e dedicação. Então, vou buscar na palavra de Deus o que é que o Senhor tem para essa situação que eu vou enfrentar esta semana, ou mês que vem, ou em qualquer oportunidade. Então, eu posso ainda escolher. Aquilo vai ocorrer dando-me esta oportunidade de eu escolher como eu vou resolver esta situação, este problema. Então, eu vou buscar e seguir os ensinamentos de Cristo para aquela minha situação. Para aquela situação que enfrentamos na ofensa ao nosso semelhante. O que é o que eu tenho que fazer? Ou quando o nosso semelhante nos ofende, o que é que eu tenho que fazer? Perdoar. Então, perdoar. Isso
é importante para a nossa caminhada cristã. Então, lembrar que buscar a cumprir todos os mandamentos. É difícil? A palavra de Deus diz que não é difícil cumprir os mandamentos de Cristo, mas muitas vezes, muitas pessoas acabam se enredando pelo pecado e se esquecem de cumprir a lei de Cristo e acabam cada vez mais distante do Senhor. Então, obedecer à lei? Sim, mas ter a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador está acima desta lei. E cumprir as leis de Cristo, escritas principalmente no Novo Testamento, não somente no Novo, mas seguir esses mandamentos de Cristo Jesus será bem proveitoso na nossa caminhada cristã. Deus nos abençoe e que o Senhor possa estar guiando a cada um de nós em mais uma semana, estar buscando a presença do Senhor em todos os momentos, quando necessitamos estar, muitas vezes enfrentamos no nosso local de trabalho, enfrentamos no nosso ir e no nosso voltar, onde quer que estamos, na escola ou qualquer, em todas as profissões, enfrentamos e encontramos pessoas que nos afrontam devido à nossa fé cristã. Temos visto e temos ouvido que esta afronta se avoluma cada vez mais. Cada vez mais o inimigo sabe que o seu final está próximo. Por isso ele usa pessoas para nos afrontar, para nos tirar do caminho da nossa vida e deixar de seguir os ensinamentos de Cristo. Deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo e começa a fazer o que todo mundo está fazendo. Então, não vamos nos enredar, não vamos seguir este caminho. Vamos participar das coisas do mundo que o nosso Deus criou com alegria, com sabedoria, mas não vamos nos deixar dominar, se envolver e dominar por pessoas ou por situações que nos levem longe do Senhor Jesus. Então, que o Senhor esteja abençoando a cada um dos nossos irmãos em Cristo, aqueles que não puderam estar conosco, aqueles que nos ouvem, que sempre nos acompanham, que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família. Este é o desejo do nosso coração para mais uma semana. E, querendo Deus, possamos estar reunidos no próximo domingo. Vamos. Então, hoje foram acrescentadas 2 almas à congregação aqui na igreja Shinohara, e que uma delas, sim, vinda de outra igreja, e um irmão, então, que após alguns anos foi batizado. Então, motivo de alegria, porque a sua família, que são quem? A sua família, a sua esposa e os seus 2 filhos, já participantes da igreja já há muitos anos, mas ele ainda estava meio arredio, e o Senhor tocou no coração para que ele fosse batizado, e para a alegria desta família, esse batismo foi realizado hoje. E uma outra irmã também, que devido à mudança veio de outra igreja e também foi recebida aqui na igreja Shinohara. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus querido, Deus bondoso, a qual buscamos servir com todo o nosso conhecimento, com todo o nosso entendimento, mas principalmente buscamos a servir a Ti, ó Deus, com o Teu Espírito Santo que nos habita. Porque é Ele que nos revela a Tua palavra. É Ele que nos convence
do nosso pecado, da tua santa justiça e do teu justo juízo. Por isso, te pedimos, ó Deus Santo, que o Senhor esteja abençoando aquelas duas almas preciosas que foram acrescentadas ao rol de membros da Igreja Shinohara. Continua abençoando também por misericórdia e estendendo as tuas bênçãos aos familiares daquelas duas, daquele irmão e daquela irmã, ó Deus Santo. Nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos por esta decisão que o Senhor tem colocado no coração dessas almas tão preciosas. A todos quantos estão conosco, aqueles que não podem estar conosco, aqueles que nos veem através deste meio de comunicação, ó Deus Santo, o Senhor esteja ali visitando cada lar, cada família, concedendo a saúde e as forças para mais uma semana que se inicia. E que o Senhor permita que cada um desses teus santos possam estar juntos mais uma vez no próximo domingo e juntando-se a outros que o Senhor assim possa trazê-los. Nós te agradecemos, te bendizemos e te louvamos no precioso e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a comunhão no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês, que possamos estar aqui no próximo domingo, querendo Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém.